Indicado de Lula à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo é sabatinado no Senado Federal. E você vai ver ainda. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, medicamentos com preços regulados vão ficar mais baratos. E ainda, com ventos de 281 quilômetros por hora, o furacão mais forte do planeta se aproxima dos Estados Unidos e do México. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Agora são 11h30 e nós chegamos ao vivo nesta terça-feira com as principais notícias. Hoje é dia 8 de outubro. E neste momento acontece a sabatina do economista Gabriel Galípolo no Senado Federal. Ele foi indicado pelo presidente Lula para substituir o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto. A indicação de Gabriel Galípolo foi bem recebida pelo mercado financeiro, mas há um amplo entendimento de que existem muitos desafios à frente e conquistar a confiança dos agentes econômicos não será um processo muito simples. Além de se provar um nome independente, ou seja, que não irá tomar decisões influenciado pelo Poder Executivo, o futuro chefe do Banco Central vai ter que trabalhar no combate à inflação, sem deixar de lado os efeitos prejudiciais que a taxa básica de juros pode causar à economia. A taxa Selic está, atualmente, em 10,75% ao ano, valor alto e que é usado como referência por bancos e instituições financeiras para limitar a oferta de crédito. Quanto mais elevada a taxa, mais caro fica para pessoas e empresas tomarem crédito, o que acaba diminuindo investimentos e o consumo das famílias. Em geral, esse ciclo se reflete na economia do país com uma atividade econômica mais fraca. Quanto mais baixa a taxa, mais a economia se aquece, em um momento que o mercado de trabalho já está bastante preenchido e a inflação está próxima do teto da meta que o BC deve perseguir. Com isso, os desafios da condução de Galípolo no Banco Central vão além do controle da Selic. As decisões se refletem em dados de desemprego, inflação, PIB, dólar e, principalmente, inflação. E olha, neste mês, os medicamentos vão ter redução de preço. A alteração no valor acontece por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mudou a cobrança de impostos. 3.181 medicamentos novos, genéricos, similares, biológicos, fitoterápicos e de terapia avançada ficam mais baratos já neste mês. A medida atende a uma decisão do STF, que mudou a cobrança de impostos, com a desoneração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS para os remédios. Com isso, 36% dos medicamentos terão redução de até 3,45% nos preços de fábrica e de até 2,59% nos preços ao consumidor, a partir deste mês de outubro. A lista com os novos preços dos medicamentos ainda será publicada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão interministerial responsável pela regulação do segmento. A nova regra foi publicada em resolução da CIMED em agosto e entrou em vigor em setembro. E os novos valores serão divulgados neste mês. O último reajuste dos medicamentos de até 4,5% pelos fabricantes foi em março. O percentual foi definido pelo próprio Conselho da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com cálculo baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período de março do ano passado a fevereiro deste ano. E o governo federal quer encerrar o saque aniversário do FGTS e usar a multa de 40% como garantia do crédito consignado. A intenção é que essa modalidade já esteja disponível aos trabalhadores no primeiro semestre do ano que vem. O governo federal pretende enviar ainda neste ano ao Congresso Nacional uma proposta para acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e para alterar as regras do empréstimo consignado. O crédito que deve ter desconto nas folhas de pagamento ao setor privado e usar a multa rescisória de 40% dos trabalhadores como garantia. Ou seja, no caso de demissão,
os trabalhadores deixariam de receber esses recursos para pagar seus empréstimos. Pelo projeto do governo, os empregados da iniciativa privada poderão comprometer até 35% de sua remuneração bruta mensal, o que inclui benefícios, abonos e comissões, com o novo modelo de consignado. Segundo o ministro interino do Trabalho, Francisco Macena, a estimativa é que o consignado, com contratação facilitada e mais garantias, substitua a linha de crédito que os bancos ofertam atualmente na antecipação do saque aniversário do FGTS, que a pasta pretende extinguir. Essa linha de crédito, com a cobrança de juros pelos bancos, é usada quando os trabalhadores buscam antecipar as parcelas do saque aniversário dos próximos anos, dando como garantia o valor a que tem direito anualmente. Para ter validade, a proposta precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. A ideia é que essa modalidade esteja disponível aos trabalhadores até junho do ano que vem. E atenção, porque as notas já estão disponíveis, as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da prova discursiva do Enem dos concursos no site da Fundação CES Gran Rio. O concurso foi realizado em 228 cidades. Participaram mais de 970 mil candidatos, disputando por 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal. O governo afirma que vai disponibilizar os resultados dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7 de nível superior e 8 de nível médio. Os dados sobre o bloco 4 estão suspensos pela Justiça. E depois das eleições, o Congresso Nacional deve retomar as atividades, com foco em pautas urgentes. Os parlamentares prometem acelerar o ritmo. Depois de ter muitos parlamentares focados nas campanhas municipais nas últimas semanas, seja como candidatos nas eleições ou apoiadores, a retomada das atividades legislativas começa gradualmente nesta semana. A expectativa é de que, com o fim do período eleitoral, o Congresso volte a concentrar seus esforços em uma série de temas urgentes e relevantes. Um dos trabalhos a serem analisados na Câmara é o projeto de lei que busca anistiar os envolvidos nos ataques de janeiro do ano passado. Diversas propostas de emenda à Constituição buscam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, também estão paradas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No Senado, após a aprovação da reforma tributária, senadores agora precisa regulamentar como as mudanças no sistema tributário serão implementadas. Essa regulamentação vai definir prazos, regras de transição e o impacto sobre diferentes setores da economia, crucial para a reorganização do sistema de arrecadação de impostos no país. Uma das prioridades do Senado é a criação de um marco regulatório para o mercado de carbono, que vai permitir estabelecer políticas de compensação de emissões de carbono, incentivando práticas mais sustentáveis e favorecendo a transição para uma economia verde. Além disso, isso coloca o Brasil em uma posição competitiva no mercado global de créditos de carbono, um setor em franca expansão. E olha só esse dado, 1 em cada 4 brasileiros tem como principal preocupação as questões econômicas. Esse dado é da pesquisa Panorama Político 2024 do Data Senado, em parceria com o Nexus. Em um país rico em diversidade e potencial, uma sombra persiste nas preocupações diárias de milhões de brasileiros. Questões econômicas preocupam e impactam a vida de várias pessoas de maneira profunda. Com a inflação em alta, o custo de vida se torna um desafio constante. Muitos enfrentam a difícil tarefa de equilibrar o orçamento familiar por conta das tarifas elevadas e preços de alimentos que não param de subir. Para 26% da população, esse é um cenário cotidiano. A pesquisa recente revela que 1 em cada 4 brasileiros se sente inseguro em relação ao futuro. Entre os preocupados com o emprego, 40% possuem dívidas atrasadas há mais de 90 dias. Assuntos financeiros perdem apenas para a saúde, sendo a preocupação de 29% dos entrevistados. O estudo realizado contou com a participação de 21.800 brasileiros de todo o país. Os dados foram encontrados entre os dias 5 e 28 de junho.
E os brasileiros compraram 236 mil veículos novos no mês passado, mais de 11 mil por dia. A alta de 14% é o melhor resultado desde a pandemia. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes, se o crescimento continuar no mesmo ritmo, a indústria automobilística vai fechar o ano com um número maior do que o projetado e terá que aumentar a produção, que, aliás, caiu em setembro. E veja a seguir, furacão mais forte do planeta se aproxima dos Estados Unidos e do México. E agora, na sua tela, imagens ao vivo de Chapecó, no oeste catarinense. Céu nublado e termômetros marcando neste momento 20 graus. Vem chuva por aí, viu? Nós voltamos já já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 43 minutos. E olha, o nível do Rio Negro, em Manaus, baixou mais 29 centímetros em 3 dias. Hoje, quem olha para o maior afluente do Amazonas vê a situação mais desoladora em 122 anos. A seca este ano no Amazonas vem ultrapassando os números de 2023. Na última quinta-feira, o Rio Negro tinha alcançado a pior marca histórica, de 12 metros e 68 centímetros. Na sexta-feira, a marca caiu para 12 metros e 59 centímetros. Neste domingo, o Serviço Geológico do Brasil registrou 12 metros e 39 centímetros de profundidade, diminuindo 29 centímetros desde quinta. Segundo a SGB, o nível pode reduzir ainda mais nos próximos dias pela falta de chuvas na região e o clima seco. De acordo com o boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na sexta-feira, a seca já afetou mais de 700 mil pessoas. Cerca de 190 mil famílias enfrentam os efeitos da estiagem severa. O Rio Negro é um dos principais cursos de água da bacia amazônica e o maior afluente da margem esquerda do Rio Amazonas. O nível mais alto já registrado foi de 30 metros, em junho de 2021. O cenário é cada vez mais grave e preocupa as autoridades pela rapidez com que a redução das águas tem acontecido. O 7º maior rio do mundo atingiu níveis críticos e muitas comunidades foram impactadas em meio às eleições. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas usou helicópteros para transportar urnas aos 78 locais de votação e auxiliar os eleitores. E também levou alimentos para 7 comunidades do estado, que decretou o estado de emergência em 62 municípios. E agora a gente traz destaque internacional. Israel efetuou novos bombardeios nesta terça-feira no sul do Líbano e intensificou a ofensiva terrestre na região. Israel afirmou que intensificou a ofensiva terrestre contra o movimento Hezbollah no sul do Líbano. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu no primeiro aniversário dos ataques do Hamas, em 7 de outubro, que vai lutar até a vitória contra o movimento palestino e o Hezbollah libanês, aliados do Irã, inimigo declarado do país. Apesar das mortes dos líderes, estes movimentos continuam a disparar foguetes contra Israel a partir de Gaza e do Líbano. O exército israelense anunciou novas operações contra o Hezbollah no sudoeste do Líbano, na costa do Mediterrâneo, depois de enfraquecer o Hamas na ofensiva em Gaza, que deixou mais de 40 mil mortos e um rastro de devastação no território palestino. Israel transferiu a maior parte das operações para o Líbano, mirando o Hezbollah. O grupo libanês abriu uma frente em 8 de outubro de 2023 contra Israel, em apoio ao movimento palestino. Israel quer afastar os militantes das zonas fronteiriças, reduzir as hostilidades e permitir que cerca de 60 mil habitantes que fugiram da violência voltem para casa.
E o terceiro voo que busca repatriados no Líbano partiu do Brasil nesta terça-feira como parte da Operação Raízes do Céu. O Ministério dos Direitos Humanos confirmou nesta manhã que um terceiro voo da Força Aérea Brasileira, a FAB, decolou do Brasil às 10h30 da manhã com destino a Beirute, no Líbano. A aeronave está a caminho para repatriar mais um grupo de brasileiros que optaram, aliás, por deixar o país devido à intensificação dos conflitos na região. A previsão é que o avião chegue ao Líbano na quarta-feira. Até o momento, 456 pessoas já foram repatriadas em 2 voos anteriores, ambos pousando na base aérea de São Paulo, em Guarulhos. O primeiro grupo, com 229 brasileiros, desembarcou no último sábado e o segundo voo, que chegou hoje, trouxe mais 227 passageiros e 3 pets. Os resgates têm priorizado o embarque de mulheres, idosos, crianças e pessoas com alguma questão de saúde. E olha, agora a gente fala sobre os Estados Unidos. Um mês antes das eleições presidenciais, no dia 5 de novembro, o candidato à presidência do país, o ex-presidente Donald Trump, esteve na Pensilvânia para se apresentar aos seus simpatizantes. O local foi o mesmo onde o candidato republicano sofreu um ataque em julho. Trump usou a oportunidade para dizer que os migrantes ilegais introduzem, entre aspas, genes ruins no país. O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse que os migrantes ilegais introduzem genes ruins nos Estados Unidos. Assim como na campanha às presidenciais de 2016, a imigração ilegal pela fronteira com o México é o tema favorito de Trump há um mês da eleição. Em entrevista ao programa de rádio The Hewitt Show, divulgada nesta segunda, Trump acusou sua adversária, a vice-presidente democrata Kamala Harris, de ter permitido a entrada do que qualificou de assassinos no país. No final de setembro, o congressista republicano Tony Gonzalez divulgou uma carta com números do Serviço de Controle de Imigração e Alfândega, segundo o qual haveria 425 mil migrantes condenados criminalmente vivendo em liberdade no país, incluindo mais de 13 mil condenados por homicídio. Trump usa esses números para estigmatizar os migrantes e assegura que eles entraram no país durante o mandato de Joe Biden. O governo do presidente Biden reagiu à afirmação de Trump. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que esse tipo de linguagem é odiosa, nojenta, inapropriada e não tem lugar no país. E o país norte-americano e o México se preparam para um novo furacão. O fenômeno chamado Milton atinge a categoria máxima 5 da escala e já é considerada a tempestade mais forte registrada em qualquer lugar do planeta neste ano. Com ventos sustentados de 281 km por hora, Milton também é o furacão mais forte no Atlântico desde 2019. Além disso, ele é um dos 10 furacões mais fortes já registrados no Atlântico. O furacão Milton se intensificou rapidamente em um nível quase sem precedentes, chegando à categoria 5 devido ao recorde de calor nas águas do Golfo do México. Acredita-se que ele ainda vai crescer. Isso significa que seus impactos serão perigosos e espalhados por uma área muito maior. A previsão é que a tormenta chegue à costa do Golfo da Flórida amanhã, quarta-feira. Eu diria que o maior problema desta vez para lidarmos será o vento que vai passar. Dada a sua proximidade conosco, vai ser a direção. E como você pode olhar ao nosso redor, temos muitas pessoas que colocam muitas coisas em seus quintais. E todas essas coisas vão ser varridas pelo vento e vão acabar batendo em sabe-se lá o quê. Você sabia que hoje, 8 de outubro, é o Dia do Nordestino? E como uma homenagem à região, eu te convido agora a conhecer um pouquinho de uma das capitais mais verdes, não só do Brasil, mas também do mundo, João Pessoa, na Paraíba. Fundada em 1585, João Pessoa é caracterizada pelas temperaturas elevadas durante todo o ano, que atrai milhares de turistas somente no mês de junho. O setor registrou um faturamento de mais de 81 milhões de reais, um crescimento de 2,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. Com uma variação linguística própria,
A capital paraibana encanta ainda com sua arquitetura barroca, rococó e maneirista. E é claro que, como a gente viu as imagens, nós vamos agora ao vivo para lá, através de uma câmera. Seguimos ainda no Brasil, mas dessa vez para o Nordeste, na Paraíba. Mais precisamente, como a gente viu anteriormente, a belíssima João Pessoa. E olha, algumas curiosidades: com cerca de 58 milhões de habitantes, segundo o IBGE, o Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil e é formado por 9 estados. É gigante, né? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. E a capital, João Pessoa, é a terceira mais antiga do país e oferece uma culinária típica de dar água na boca, como cuscuz arrumadinho, rubacão, peixada ao leite de coco e munguzá. Só delícias, hein? E é claro que o Nordeste é gigantesco e cada estado tem a sua peculiaridade. Mas é uma forma singela da Hit TV prestar a nossa homenagem, um convite a todos para conhecerem a região. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais!